Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, e esse aqui comentando de um rumor que tá se espalhando cada vez mais, de que o diretor da terceira temporada de Jujutsu Kaisen pediu demissão da MAPPA e vai deixar Jujutsu Kaisen antes de completar essa terceira temporada, que tem duas partes. Pra quem não conhece a história, o resumo do resumo é basicamente um garoto lutando contra maldições e feiticeiros. A primeira temporada teve o diretor de God of High School, ele também participou do primeiro filme que teve, eu particularmente gosto bastante dele, só que ele saiu da MAPPA e foi para um estúdio onde ele virou o cabeça do estúdio, começou a fazer vários animes originais lá dentro. E aí eles tiveram que colocar um outro diretor para assumir na segunda temporada. E aí veio esse novo diretor que mudou bastante a pegada. Bem notórias mudanças na parte visual, uso de trilha sonora, até designs. Então ele chegou dando a própria cara dele ao projeto. Alguns gostaram das mudanças e outros, como eu, não. Preferiam muito mais o diretor anterior. Mas isso à parte, esse diretor vem participando bastante na terceira temporada, ele tá bem ativo no projeto, então foi meio esquisito, que do nada falam que não, ele se demitiu do MAPPA e vai para um outro estúdio lá na França. Do nada é isso! E é dito que esse é um arco que ele gosta bastante. Na verdade é o arco favorito dele de Jujutsu. Então no arco favorito dele, ele meio que pede demissão antes de completar o arco e vai pra França. Não, é um negócio completamente doido. Então por que estão dando credibilidade no caso desse vazamento? Então vamos lá, se gostaram do vídeo não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e bora! Pra quem não sabia, foi daqui que se originou esse rumor. Esse cara aqui, essa conta, já soltou algumas coisas e acertou no passado, por isso que tem alguma credibilidade. Embora tenha coisas que ele soltou que ainda não se concretizaram. Então, não dá pra levar o pé da letra, já vale avisar. De qualquer forma, ele do nada me soltou essa. Já que tá todo mundo aqui, já que todo mundo ama soltar posts vagos aqui, falar algumas coisas meio vagas, eu vou fazer isso também. E aí ele falou o apelido aqui do diretor da terceira temporada de Jujutsu, e aí ele falou que ele saiu da MAPPA já, ele já saiu, ele não está mais na MAPPA, e ele não vai dirigir a parte 2 dessa terceira temporada de Jujutsu Kaisen. A primeira temporada já estaria finalizada, aparentemente, toda a participação dele. Aí eles estavam começando a trabalhar já na parte 2, que seria para 2027. Só que aí, no começo dessa participação, ele deixou o projeto. Porque ele vai para um estúdio na França, segundo ele falou aqui. O estúdio Illumination. Então, aqui, ó. Ele não se surpreende também se ele acabar acreditado como diretor-chefe da parte 2. Para dar a impressão que ele ainda tá no projeto, mas tem outro diretor principal que assumiu. Mas aí seria porque ele ainda está participando meio como um revisor do projeto, ou não? É só porque ele participou no começo e tal da produção, mas vão deixar o nome dele lá. Foi muito esquisito e contraditório. Porque primeiro ele fala que o cara deixou a MAPPA já e o projeto Jujutsu Kaisen e não participaria da parte 2. E aí depois ele fala que ele não se prenderia se o cara fosse acreditado como diretor-chefe na próxima parte, na parte 2, porque ele vai estar envolvido de qualquer forma. Ele fala que o cara deixou a MAPPA, mas vai estar envolvido na parte 2. Como é que ele vai estar envolvido se ele deixou o estúdio, caramba? Então, beleza, ele vai estar de longe, ele vai estar lá no estúdio da França, no caso, trabalhando à distância, fazendo videoconferência pra ver como é que tá o projeto e, no caso, dando pitaco lá. Entendeu? Ficou muito vago esse negócio, ficou muito esquisito. E bom, o complemento que ele deu depois, linkando essa própria coisa que ele falou antes, é que ele vai se juntar a um estúdio francês, que é esse estúdio Illumination. E que ele saiu do time de Jujutsu Kaisen depois de trabalhar brevemente no começo da segunda parte, que seria pro ano que vem. Então, o começo da segunda parte ainda teria a mão dele, depois não. Só que ele acabou de falar aqui que, olha lá, he will be involved in... Ele vai estar envolvido. Então, ele vai estar ou não vai estar, entendeu? Os posts dele são contraditórios. Então já fica complicado de avaliar por causa disso. Então aqui ele só quis dizer, ele escreveu errado, ele só quis dizer... Porque isso aqui é pro futuro, he will be, entendeu? Ele vai estar envolvido. Então a única explicação seria se ele tivesse nesse estúdio novo, Illumination, e aí esse estúdio participaria da parte 2 de Jujutsu Kaisen. E é por isso que ele estaria envolvido, entendeu? Dá pra cogitar algumas coisas, mas tá muito esquisito isso aqui, esse aqui é o ponto. Mas se originou daqui. E esse cara já soltou algumas coisas que ele acertou, então estão dando alguma credibilidade. Dá pra levar o pé da letra? Isso vai acontecer com certeza? Não dá pra levar o pé da letra. Então, é rumor, tratem como isso. E outros rumores até que esse cara soltou a termos de curiosidade. Tem esse aqui, de que várias obras coreanas iriam ganhar anime aí, no caso, mais pra frente. Aí eles listou até algumas delas. Beleza, é óbvio que várias obras coreanas vão ganhar anime. Eles estão pegando essas obras devagarinho pra fazer anime, então isso aí não tem grande novidade. Mas ele listou algumas. Então essas obras têm que ter anúncio de anime
caso durante esse ano, pelo menos, né? Essa aqui, inclusive, a primeira, é muito conhecida. Aguardemos aí se esses três que ele soltou adiantado vão ter comprovação, porque até agora, nada. Ele soltou isso aqui em 5 de novembro, ou seja, já faz mais de 3 meses. E até agora nenhuma confirmação. Beleza, dá pra dar um ano, pelo menos, pra se confirmar, mas é um negócio que tá meio em aberto. Outro vazamento dele é que Solo Leveling tem um filme aí nos planos, e o filme seria pra segunda metade de 2026. Essa é a parte mais esquisita, porque esse filme é pra segunda metade desse ano, já devia ter sido anunciado, pelo menos. Não precisa nem de trailer, mas um anúncio, pelo menos. Vai ter Anime Japan aí, no final de março. Então, pode ser que esteja esperando pra anunciar nessa Anime Japan, um evento grande. É tipo a Comic Con do Japão lá, a dos animes. Mas o ponto é que tá esquisito. Se vai pra segunda metade do ano, vão anunciar assim em cima da hora. Geralmente anuncia com uma antecedência maior. Não tá esquisito esse negócio, a não ser que seja um filme recap. Como um filme recap, aí faz sentido. Aí eles anunciam em cima da hora mesmo e tal, porque não tem nem muito tempo de produção, é só fazendo um compilado lá das temporadas. Mas o ponto é que até o momento não confirmaram. E ele botou até de nota aqui de que estava no estágio inicial do cronograma de produção desse filme. Então estava aberto a mudanças e a produção não tinha começado ainda. Mas até agora não tem nenhuma confirmação. Então, de novo, mais uma coisa que ele soltou e não se confirmou, pelo menos por enquanto. Mas como tem algumas outras coisas que ele já soltou no passado e se confirmaram, ele tem uma mínima credibilidade, então o pessoal tá espalhando esse rumor aí que ele fez sobre o diretor de Jujutsu Kaisen. Mas a parte esquisita é o cara sair no meio. Se ele saísse no final desse arco, porque tem a parte 1 e a parte 2 desse arco, aí deve completar esse arco, e aí vai pra um novo arco depois. Não acaba de Jujutsu Kaisen, no caso desse arco, tem mais arco depois. Mas o ponto é que se ele completasse esse arco, e aí saiu da mapa, igual o outro diretor, ele saiu da mapa também, o diretor da primeira temporada e do filme. Ele largou a mapa e aí trocaram o diretor, beleza, mas ele depois que ele completou o filme, depois que ele completou a primeira temporada. Esse aqui sai no meio da terceira temporada, que é bizarro. Geralmente, eles têm um contrato assinado, e o contrato diz que eles vão completar pelo menos uma temporada lá. Você vai ser o diretor, vai ganhar X, Y, Z lá, pra completar essa temporada, do começo ao fim dela. Beleza. Então, como diabos é esse contrato que permite que ele saia meio que no começo da parte 2 da terceira temporada? Cara, isso ficou muito estranho. Então, se o vazamento fosse só que acabou, no caso, esse arco, aí ele vai sair, tudo bem, faria mais sentido. Mas sair no meio do projeto, e de um arco que ele diz que é o favorito dele de Jujutsu Kaisen, qual a lógica? A única coisa que justificaria isso, caso esse rumor seja verdade, é que esse estúdio lá da França ofereceu uma grana enorme pra ele, e aí ele achou que valia a pena sair no meio do projeto, nem ia completar essa temporada, ia sair no meio lá, porque não queria perder a chance, por causa dessa oferta de trabalho que deram pra ele. É a única possibilidade que eu consigo cogitar. E abandonar um arco ainda que, segundo ele, era o favorito dele de Jujutsu. Então, muito estranho isso, mas seria a única explicação plausível. Uma outra suposição que alguns estão fazendo é que ele foi retirado do projeto depois daquele episódio 4 que saiu e muita gente não gostou, teve bastante reclamação lá no Japão, principalmente. Eu, pessoalmente, também não gostei daquele episódio, já fiz um vídeo sobre ele, lá tem os detalhes porque eu não gostei e tal, eu também comento esse negócio dos japoneses não terem gostado, mas o ponto é que muita gente gostou. E no Japão, mesmo que muita gente não tenha gostado, eu acho que muita gente gostou também. Então, tirariam ele do projeto no meio por causa disso? Eu não acho que faz sentido. Alguns provavelmente vão lembrar do diretor de Chainsaw Man, que reclamaram dele, não gostaram da direção dele na primeira temporada, do estilo de direção, e aí pro filme de Chainsaw Man mudaram o diretor. Eu gostei, até ficou muito bom aquele diretor novo que eles colocaram, mas o diretor anterior eu não achava ruim. Mas muita gente no Japão reclamou, e aí acabou mudando. Só que na verdade o que falam é que esse diretor saiu da mapa depois da primeira temporada de Chainsaw Man. Então eles meio que trocaram também porque ele nem tava mais lá. Então nem tem confirmação de que eles trocaram porque não gostaram do estilo dele. Mas de qualquer forma, esse diretor da terceira temporada não seria trocado no meio da temporada só por causa de um episódio que teve reclamação. Então, por mais que eu pessoalmente não goste dele, ainda assim eu não acho que isso aconteceria, não faz muito sentido. O único caso que eu já vi isso acontecer foi que o estúdio tirou o diretor porque ele estava dando problema no projeto. Ele estava atrapalhando o cronograma, estava sendo todo atrasado. É o diretor da segunda temporada de Mushoku Tensei. O diretor da primeira temporada foi para um outro projeto, e aí um outro diretor assumiu na segunda temporada, e esse diretor, pelo que falaram lá, era extremamente problemático, estava dando um bando de problema de produção, tava gente querendo sair do projeto por causa dele, então tava bem complicado lá a situação, e aí tiraram ele do projeto. Antes de completar até a parte 1, botaram outro diretor para assumir que estava trabalhando também no projeto, e na parte 2 botaram o nome desse cara como diretor principal do projeto. Esse diretor, inclusive, continua agora na terceira temporada. Então é um caso que aconteceu essa troca de diretor forçada pelo próprio estúdio.
mas lá é porque tava dando problema. Não parece ser o caso aqui. Na verdade, essa produção de Jujutsu Kaisen da terceira temporada é dito que tá bem adiantada. Ele estava trabalhando até, segundo os rumores, já na parte 2, que em tese seria só pro ano que vem, para 2027. Ou seja, essa parte 1 da terceira temporada, em teoria, já estaria praticamente tudo pronto, pelo menos as participações dele. Então não, eu não acho que o estúdio demitiu ele. Mais provável, se ele realmente saiu da mapa, é que ele se demitiu. E para ele se demitir, cara, tem que ter sido uma proposta muito boa para fazer isso do nada, assim, porque nem pega bem para ele. O cara sai meio que no meio do projeto, ao invés de pelo menos completar o arco. Completou o arco, saiu depois. Se fosse só isso, ninguém estaria achando nada estranho. Acontece com vários animes. Em suma, é só um rumor, não leve como se estivesse na pedra que isso vai acontecer, até ter alguma coisa confirmando. Quando tiver, eu provavelmente vou comentar alguma coisa a respeito. Mas como tá se espalhando cada vez mais esse rumor aí, tinha muita gente me perguntando, eu resolvi fazer um vídeo isolado para falar sobre. E bom, supomos que realmente esse diretor saia do projeto. O que vai acontecer na parte 2? Vou dar para um outro diretor. Esse cara, por exemplo, seria uma opção. Ele tá um bom tempo na mapa, ele participou de Chainsaw, dentre outros projetos aí da mapa, e também de todas as temporadas de Jujutsu Kaisen. Olha só, ele foi bem participativo. Ele foi diretor de animação de 6 episódios, diretor de episódio de 2 episódios da primeira temporada, diretor assistente em 2 episódios, ele também fez animação, ele trabalha em um bando de áreas diferentes. No filme, ele também participou lá, o Jujutsu Kaisen Zero, ele foi diretor de unidade, ele participou ajudando também, ele ajudou também no design dos personagens. Na segunda temporada, ele participou também, fez storyboard de 2 episódios, dirigiu episódios, fez animação. Ele também tá trabalhando na terceira temporada, já participou aí como diretor no episódio 2, dentro dos serviços que ele fez aí. Ou seja, é um diretor do estúdio que tá participando desse projeto há bastante tempo, já tem intimidade com o pessoal lá de dentro. Então, seria uma possibilidade. Eles geralmente, quando trocam o diretor, costumam ou pegar um diretor muito gabaritado, tipo o diretor, por exemplo, que assumiu o filme de Chainsaw, que é o diretor de Black Clover, o História, dentre outros projetos aí que ele participou, mas é um diretor bem famoso já na indústria. E aqui a gente tem um outro caso, que é o mesmo caso que fizeram com a segunda temporada de Jujutsu. Pegaram um cara que participou bastante na primeira. Provavelmente, se forem dar pra um cara novo, vai ser um cara no estilo desse, um currículo mais ou menos desse, e trabalhou bastante já no projeto, tem alguma intimidade com ele. Ou podem dar pro diretor mega gabaritado, que mesmo não tendo intimidade com o projeto, sairia bem. Mas aí ele teria bem mais experiência. E respondida a maioria das perguntas, vem uma outra pergunta, o que eu pessoalmente acho disso? Gente, eu não gosto desse diretor da segunda temporada, eu venho reclamando dele desde a segunda temporada. Eu acho o time de trilha sonora dele e os gostos dele, que ele coloca, horrível. E eu particularmente gosto muito desse aspecto, eu valorizo pra caramba. Fora que ele não dá mínima pra consistência e detalhes no design. Se o negócio estivesse mexendo, tá bom pra ele. Não importa se esteja, no caso, um palitinho ali na tela, tudo torto, zoado, tá se mexendo, tá bom. É a impressão que eu tive dele desde a segunda temporada e se manteve na terceira também. Tá um pouco melhor, porque a produção tá mais ajeitada, mas continua tendo essa pegada. Dá pra notar principalmente no episódio 4. Que eu fiz vídeo já comentando. Então não é nenhum aspecto, é um bando de coisas que eu não gosto da pegada desse diretor. De novo, tem gente que não liga pra isso, e tudo bem. Mas eu ligo, incomoda pra caramba. Tanto que vocês não estão me vendo comentar Jujutsu Kaisen semanalmente pra todo mundo. Tô comentando pros membros até do canal. Mas pra todo mundo não, porque dá mais trabalho, tem que editar o vídeo e tal. Pra os membros, o modelo que eu faço é muito mais fácil. Então não ligo de ficar comentando pra eles, porque eu tô assistindo mesmo. Mas não é um anime que eu tô, nossa, adorando os episódios, algo parecido. Porque a pegada desse diretor não me desce direito. Ao invés disso, eu tenho o Frieren, que não faz nada de esquisito em aspectos de direção, só faz o basicão muito bem feito. Coloca músicas épicas, mesmo em cenas que nem são tão grandiosas assim, mas elevam pra caramba e fica legal pra burro. O último episódio foi basicamente isso, elogiei horrores. Entre outras partes, então as lutas são muito boas, bem feitas, mas sem ficar um negócio que eu nem entendo o que tá acontecendo na tela direito, como acontece em Jujutsu. Não à toa Frieren eu tô comentando semanalmente pra todo mundo, porque eu acho muito mais legal eu comentar o que eu tô adorando, tem um bando de coisa pra elogiar todo episódio, do que um anime que eu teria um bando de coisa pra reclamar todo episódio. Não que todo episódio esteja horrível nem nada, não é isso que eu tô falando, tanto que eu não tô comentando semanalmente como um desabafo semanal, porque se eu tivesse realmente, tô odiando todo episódio, pô, aí eu faria desabafo semanal, igual eu fiz com o One Punch Man 3. Mas honestamente não tá horrível Jujutsu Kaisen 3, eu não acho, mas eu não gosto muito da direção desse diretor. Tem alguns episódios aqui ali que tem umas coisas melhores, que eu até acho legais, mas tem muita coisa que eu não gosto.
Então, pra ficar, no caso, reclamando, dando prós e contras toda semana, não, eu prefiro comentar um anime semanalmente aí que eu tô gostando pra caramba, então tô comentando Freerun. Inclusive, a melhor comparação com o Jujutsu nem é com Freerun, porque é uma pegada totalmente diferente. Mas tem Jigokuraku, a segunda temporada, que tá no mesmo estúdio, no mapa, não é perfeito, no caso, a direção de Freerun eu acho melhor, mas Jigokuraku eu não fico irritado nos episódios e tal, xingando o diretor, etc. Mas a melhor coisa que saiu do estúdio Mapa pra mim nos últimos tempos foi esse filme de Chainsaw Man. A direção dele, do diretor de Black Clover, ficou sensacional. Então, eu particularmente gosto mais da pegada ali. Mas, de novo, é minha opinião. Tem gente que adora, venera esse diretor, e por mim, tudo bem. Então, deixando mais claro impossível, se trocassem esse diretor, eu não acharia ruim. Eu, na verdade, comemoraria. Porque, tem chance de dar ruim o próximo diretor? Até tem. Mas tem chance de dar bom também. Então, não, eu não tô preocupado ou triste com a troca. Eu, na verdade, tô até curioso quem assumiria no lugar dele. Mas o ponto é que é um rumor. Não tem nada oficial sobre isso até o momento. Então não adianta, mesmo quem gosta desse diretor, ficar furioso ou triste pra caramba, porque pode acabar saindo informações de que, na verdade, isso aí era falso, ou que não é exatamente como divulgaram, ele ainda vai continuar muito ativo no projeto. Então vamos aguardar mais informações. Inclusive, um outro rumor que tem é que depois dessa parte 1 e parte 2 dessa terceira temporada, anunciariam um filme. Então, por enquanto, também não confirmaram isso, mas é um rumor que já existe faz algum tempo. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado aí o pessoal que tava cheio de dúvidas sobre o assunto. Eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal que não é inscrito ainda, e quem puder e quiser, se torne um membro do canal, além de estar apoiando mais aí no meu trabalho. Você ganha mais de 1000 vídeos extras já acumulados até agora, e toda semana tem mais. Tem vídeo de tier list, recomendação de anime, mangá, curiosidades, tem coisa pra caramba. E você ainda ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros. Quem você pode bater papo, tirar dúvidas ou fazer amizades. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.